brincadeira, hein? Quem for, vai fazer isso lá o tempo todo. Quem quiser ir, fala comigo. Já estou trabalhando com homens desde 2011, exclusivamente com homens. Assim que me casei, eu e minha esposa começamos a trabalhar. Antes de casarmos, a gente já trabalhava com família, a gente já tacava a colher na família dos outros, pensando que sabia resolver, e nem casado era. Fica muito ruim se desligar esse ar-condicionado ali e ligar outro, porque despenteia meu negócio aqui. Obrigado, lindão. É só por causa do penteado. Obrigado, lindão. Então, desde que nos casamos, nós nos casamos há 28 anos atrás, e desde aquela data a gente já trabalhava, pensava em família, queria família. Aí, logo depois de casados, tivemos filhos, temos até hoje, né? Tivemos um casal de gêmeos, e aí naquela data a gente mudou toda a nossa vida, saí do meu trabalho, minha esposa do trabalho dela, para criarmos filhos para Deus. Começamos a ministrar curso de educação de filhos, cursos da Universidade da Família, e aí depois de uns 10 anos, estava falando isso para o Diogo hoje, acho que o Eduardo ainda estava lá, disse que quando a mulher quer mudar a casa e ela ora e profetiza, dá piruleta e fala em línguas e faz campanha e dá o dízimo dobrado, mas o cara não faz nada, fica deitado no sofá, torcendo para o Corinthians, para o Flamengo, sei lá o que, nada acontece na casa. Quando o homem muda uma coisinha, ele lava uma louça, ele é gentil com a esposa, não sei o que, a casa muda, percebe a diferença. Oh, obrigado, hein, querido? Custou caro esse penteado aqui, cara. E daí, depois desses 10 anos trabalhando com educação de filhos, eu migrei também dentro da Universidade da Família, e aí trabalho só com homens desde então, e sempre a mesma parada, é tentar resgatar, motivar o homem para que ele seja homem. Você é um homem, feito por Deus, por isso que eu pedi para alguém dizer para você que você é lindão, porque você é. Na nossa régua, a gente olha, classifica e fala, muito alto, muito gordo, muito magro, muito careca, muito cabeludo, muito aquilo, analfabeto, corintiano, e sei lá o que, um monte de defeito que você põe. Deus é seu pai. E ele olha como pai. Aliás, fiquei sabendo que tem uma unção do coelho aqui nessa igreja. Então, a meninada nascendo, não sei se é o caso, mas imagine se nasce uma criança e essa criança tem um pé torto. Você que é pai, você tem sua bebezinha agora. Se ela tivesse pé torto, você não ia amar? Aquela lindeza lá, Nil, que só dá risada. Ah, tem pé torto, eu não vou amar. Vou deixar ali na feira para alguém levar embora. Muito mais cuidado é exigido. Muito mais compaixão, muito mais. É você, lindão, de pé torto. Deus te desenhou e Ele sabe. Então Ele defende você. Isso não está escrito na Bíblia, não eu inventei. Pode escrever lá no último. Quando eu vejo aquela conversa de Deus com o diabo sobre Jó, você viu meu servo Jó? Parece que Deus não está. Sabe quando você liga para o seu cunhado no dia que o time dele perdeu? E aí? Eu acho que Deus estava fazendo a mesma coisa, assim, tirando um pouco do diabo. Olha, eu falei que o filho de uma mulher ia pisar na sua cabeça. De repente é esse. Já vem, então vai, tenta, veja aí o que você consegue. Ele faz a mesma coisa com você. Talvez por isso que você está passando uns perrengues aí. Porque Deus está apostando em você. Porque Ele é seu pai. Eu julgo você. Eu classifico você. Eu falo, puxa, irmão, cantar não é sua praia. Pregar não dá, não sei o que não dá. Não, vai, fica aí. Então nós julgamos, classificamos, botamos uma régua, mas o seu pai não põe. O seu pai terreno pode ter colocado. E talvez isso gerou grandes problemas no seu coração. Ainda assim, isso não é definitivo. Porque Deus desenhou você. Desenhou como homem. E homem produz o quê? Hombridade. Pé de mamão produz mamão. Já leram sobre isso? Isso deve estar escrito em algum lugar. O pé de manga, a manga.
pera da goiaba. E o homem, hombridade, sem doer, sem gemer, sem ter, é só naturalmente ser homem. Doeu para fazer o filho? Não. Para alguns aí foi até prazeroso, né? Fazer o filho. Não dói. Está sendo homem, é a sua natureza produzir hombridade. Não estou falando que fazer filho é a definição de produzir hombridade, não. Estou só botando um exemplo, foi muito errado, por sinal, que você pode entender errado. A questão é que você ser homem, isso alegra o coração de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a população cristã está muito balançada sobre esse negócio de ideologia de gênero. Eu saí daqui, eu sou goiano, moro lá em São Paulo já desde 90, 33 anos, mas eu sou goiano, de pé rachado, de Rubiataba, venho para cá 2, 3, às vezes até 4 vezes no ano. 2 vezes eu tento trazer toda a família para estar com meu pai, estar aqui em Rubiataba, comer pamonha, ir na fazenda, andar a cavalo, piqui nunca gostaram, tentando mostrar outro lado da família. Fui para São Paulo para seguir os irmãos Walkers aí, fiz faculdade de farmácia. Depois de um tempo, eu já tinha filhos, eu fui fazer mestrado lá na Unicamp em farmacologia. Quando eu saí do trabalho para criar filhos para Deus, eu falei, vou fazer um mestrado, dou aula, quem dá aula pode tentar ter menos, uma carga horária menor e ter janelas, passar uma manhã com o filho, uma tarde. E fui fazer o mestrado lá na Unicamp, em farmacologia, fiz o mestrado em disfunção erétil. Presta atenção. O comprimidinho do Viagra estava no auge, não sei o que lá, e eu estudando disfunção erétil. Então, em ereção, eu sou mestre. Certificado, meu diploma da Unicamp. Não está escrito dessa forma, mas eu sou mestre em ereção. Deixa eu te falar um segredo sobre ideologia de gênero. Todo mundo que nasce com pipi é macho, é homem. Todo mundo que nasce sem pipi é fêmea, mulher. Ponto. Isso, aquilo, são invenções. Mas o cara lá cortou o pipi, não sei o que. Comportamental. Ele decidiu ser bobo. Precisa da sua misericórdia. Você não precisa aceitar isso para o seu filho. O seu filho tem pipi, é um homem. Crie ele como um homem. Não machista. Homem. Ele é homem. Homem pode lavar louça? Pode. Mas igualmente. Homem pode um monte de coisa. Mas não precisa ser bobo. Não precisa ser machista. Você, homem, cria o seu filho homem, ensina na sua igreja homem e mulher. Deus os fez homem e mulher. Captou? Fecha parênteses, não sei porque vocês entraram nesse assunto, vamos voltar. Então, desde 2011 para cá, trabalhando com homens. E qual que é o grande, talvez um dos grandes objetivos nossos trabalhar com homem é restaurar a identidade. Por isso ideologia de gênero atrapalha tanto. Imagine o cara que corta o pipi fora. Daí depois de 10 anos ele fala, que loucura, não tem mais volta. Não tem. Está detonado. Hoje, você pode tomar caminhos, que daqui a 10 anos você fala, puxa, não é desse caminho. Alguns deles não tem volta. Tem restauração? Tem, mas a consequência pode permanecer. Então você pode ter pessoas aqui nessa sala, ou você conhece alguém assim, que fez um filho fora do casamento. Foi legal, 5 minutos de prazer, mas a consequência permanece. Você pode tentar dar amor para aquela criança que vive fora da sua casa, mas ela continua vivendo sem pai. Para quem aqui é solteiro, não faça filho fora do casamento não, lindão. Isso não está no coração de Deus. Deus já dividiu em família, porque você precisa nascer numa família para ter pai e mãe para cuidar de você. Porque essa soma de homem e mulher, lá em Gênesis 4, Deus fez homem e mulher e os chamou de Adão. Deus chamou o conjunto de Adão. Então você precisa de um homem e de uma mulher cuidando de você. Alguém morreu, um acidente, não sei o que, a igreja abraça e ajuda a cuidar. Então isso é
acidental, isso é exceção. Vamos ajudar. Você que é solteiro, não faça filho por aí não, lindão. Segura sua onda, espera o momento, faça o filho na hora certa. Quando ele nascer, seja pai. Pai é uma responsabilidade intransferível. Falar para os líderes da igreja aqui, Eduardo e demais. Pai, marido, é uma responsabilidade intransferível. A liderança da igreja, podemos passar. Olha, não estou legal, ou não concordo com aquela parede ali, eu vou embora, você cuida agora, tá? Ou eu estou indo lá para a Índia, vou ficar lá um ano, alguém cuida, tá bom. É transferível. O seu carro é transferível, sua profissão é transferível. Pai e marido não é. Gravou? Então isso é muito responsabilidade. Isso é o que eu tenho que fazer com toda a minha força, com toda a minha dedicação? É. Na minha teologia é primeiro pai ou marido, do jeito que você quiser, né? Antes de ser pai, você tem que ser marido, né? Mas parece que o filho precisa mais de você do que da esposa. Parece. Mas ela precisa mais de você do que do filho, né? Quem foi que falou? Foi o marido de Ana, né? Eu não sou melhor para você do que quantos filhos? 10, né? Foi Noemi que falou, né? Alguém falou para Noemi: você tem uma nora que é melhor do que 7 filhos. O marido de Ana falou: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Por que você fica chorando querendo ter neném? Eu acho que ele não queria ouvir resposta, porque se fosse ouvir não ia dar certo. Sua mulher precisa de você. Sua responsabilidade nessa terra, marido e pai. O restante é plus. Se você errar, pecar nessas duas áreas, tudo o resto sai fora dos eixos. Você sabe disso. Quem é solteiro? Só para eu ter uma noção. Pode levantar a mão, não é vergonhoso não. Solteiro está solteiro, não está casado. É isso aí. Cara não manja. O duro é ficar com 7 anos com essa aliança na mão direita, né, pastor? Tá certo, tem que dar um puxão de orelha. Noivado é rápido, rapaz, vai ser bom, não foi? Já era. Todo o trabalho nosso com os homens, tentar resgatar os homens. Eu quero contar uma historinha para você, presta atenção. Uns anos atrás, lá no interior de São Paulo, uma mulher não convertida foi fazer um curso chamado Mulher Única. Aí a mulher, eu falei isso lá em Sorocaba, aquela data não, né? Eu sempre falo isso por aí. A mulher não crente e gravou algumas frases do curso. E uma frase que ela gravou e gostou é: o maravilhoso conselheiro é o Espírito Santo. Ela gostou desse negócio. A mulher não é crente, não vive na igreja e fixou isso no coração e na mente. Tá bom. Tempos depois, ela já tinha parado o curso. Ela, mexendo nas coisas do marido, viu que o cara ganhou o prêmio da empresa, o funcionário do mês. E sabe qual é o prêmio que a empresa dava para o funcionário do mês, ou quem batia a meta? Era uma noite com uma garota de programas, tudo pago pela empresa. Então o cara ia para um bordel lá, sei lá o que era, e tudo era a empresa que pagava. Uma empresa preocupada com os valores familiares, incentivando seus funcionários. Aliás, tem vaga lá, fala para sua esposa, você vai para lá. Aí a mulher, mexendo nas coisas do marido, viu que ele ia receber o prêmio naquela noite. Se é a sua mulher, o que a sua mulher faria com você? Ia trancar você no banheiro? Tacar fogo no seu carro, cortar seus documentos fora, se esgoelar, cortar sua jugular? Aquela mulher não crente, diante dessa situação, lembrou: maravilhoso conselheiro ao Espírito Santo. Ela foi botar o joelho no chão. A mulher não é crente, não dá dízimo, e foi buscar conselho do Espírito Santo. O Espírito Santo respondeu. O cara chegou, foi se embelezar, tomou banho, não sei o que lá, parapapá. Chegou para ela, falou umas mentiras: eu vou não sei aonde, com não sei quem, parapapá, e depois eu volto. Ela falou: tudo bem, mas antes de você eu queria orar com você. Hã?
oraram nem para agradecer pelo alimento. Eu vou orar com você antes de você sair. A mulher colocou a mão no ombro do marido e começou a orar. Deus, obrigado pelo meu marido. Obrigado pelo grande homem que ele é. Obrigado porque ele é um pai exemplar. Obrigado porque ele é um marido que me ama. Obrigado porque ele é um homem fiel. Obrigado porque ele é um homem digno. Obrigado porque ele é um homem honrado. Obrigado, Deus, porque o Senhor mandou esse homem do céu para cuidar de mim aqui na terra. Sou muito agradecido aos céus pelo marido que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém. Escutaram a oração? Ela terminou de orar. O cara estava com 2 olhão em cima dela. Palavras dele: eu estava saindo para te trair, mas eu não sabia que eu era essas coisas aí. Entenderam a parada? Deus, ele é digno, ele é honrado, ele é um exemplo de pai, um exemplo de marido. Obrigado. Porque ele estava indo usar o prêmio? Porque ele é mais um na multidão. Ele é um corintiano qualquer, um flamenguista qualquer, um nada, um bobo assim. Ele pode, por isso que fica vendo pornografia, pode adulterar, pode falar palavrão, porque eu sou mais um no meio de um monte de gente, ou seja, eu sou um nada. Quando a mulher falou para ele que ele era especial, que ele era digno, ele levou um tapa e falou: ué, de repente eu posso ser mesmo essa parada aí. Vai que sou eu mesmo, né? Deus apareceu para Gideão, né? O Senhor é contigo, ó homem valente. Cadê, né? Eu estava sozinho até então. Cadê o cara? Então, quando ele percebeu que ele era diferente, ele falou: ufa, não posso fazer aquilo lá. Ô lindão, é o que eu quero falar para você nessa noite. Você é especial para Deus. Não precisa me falar que você continua vendo pornografia. Não precisa me falar que você se masturba. Não precisa me falar que você fica mexendo com as meninas na rua, que você já traiu sua esposa, que você tem um filho fora, que isso, que aquilo. De verdade, nós temos essa tendência pecaminosa, mas isso não é o mais importante. Existe algo superior a esse negócio, que é a sua filiação. Você é filho de Deus. Logo, se porte como tal. Não seja comportado para se tornar filho. Você já é filho. Se é filho, poxa, eu posso me importar diferente. Então, estava lá na casa do Diogo, tem uma filhinha linda, 3 anos, Paola. Ela sabe que ela é filha. Ela sabe. Então, ela não precisa se comportar para ser filha. Ela precisa se comportar para a boa harmonia da casa, por bom desenvolvimento do lar. Mas para se tornar filha, não. Mas como é filha? Então eu posso pegar aquele brinquedo, então eu posso pegar minha mochila e jogar tudo no sofá, como ela fez lá. Está de boa, está na casa dela, ela é filha, está no direito de filha. Você é filho. João 13, 14, 15, 16 e 17, na oração de Jesus, você começa a ler aquele negócio e tem um momento, não sei se isso acontece com você, mas dá um embaraço na cabeça, porque Jesus fala: graças te dou, e ele começa a falar: e eu neles, e o Senhor em mim, e eles aí, e não sei o que. Parece, dá a entender de que os discípulos foram incluídos na Trindade, nesse ciclo, nessa dança amorosa. Jesus botou os caras. Eu neles, o Senhor em mim, eles neles, nós, todo mundo. Nossa, que festa boa. Jesus quer incluir você nessa dança amorosa, nessa dança de amor. Na verdade, você já está. E a gente precisa se apossar desse negócio. Então, lindão, você é um lindão de Deus. Não precisa ficar correndo atrás de porcaria. Não precisa chutar lata na rua. Você é um príncipe de Deus. Um príncipe de Deus. Rei Ezequias estava para morrer. Não vou falar disso hoje, que eu vou falar disso amanhã lá no encontro, mas ele estava para morrer. Pediu. Deus deu mais 15 anos. Só fez caca nos 15 anos.
Mas o profeta Isaías volta, ele vai te dar mais 15 anos, porque você é um príncipe de Deus. José no Egito, não foi? Você é um príncipe de Deus entre nós. Então esses homens se viam, se portavam. José se portava como um príncipe? Pensa em José. Os irmãos davam cascudo, porque ele era fofoqueiro. Era o caçula quase, não era o caçulinha, era o queridinho do papai. Então ele pai, aquele não trabalhou, aquele roncou, aquele não sei o quê, e tomava cascudo dos irmãos, papapá. Jogava no poço, vendido, trabalhou como escravo. A hora que o negócio começa a melhorar, a mulher vem se esfregar nele, se oferecer. É quase uma resposta de oração, né, cara? Porque é tanto sofrimento. A mulher vem bonita, perfumada, porque era a esposa do cara, é importante. Ufa, até que enfim, né? Até que enfim uma coisa boa. Não, posso não, bem. 2 motivos. Seu marido botou tudo na minha mão, menos você. E por que cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Ou não é o pastor que estava no cangote dele? Não é a esposa dele que era ciumenta. Ele se via como filho de Deus. Logo, não vou cair nessa cilada. Estou fora. Então, lindão, se porte como filho de Deus. Ontem eu estava numa reunião de pastores de manhã lá em Jundiaí. E um pastor contando uma história. Ele falou que estava em Campinas, aí passou no mercado. Aí ele viu a carinha da menina no mercado, do caixa. Olá, tudo bem? Bem como? Ele falou, parece que seu rostinho não está bom, algo aconteceu? Como que eu estaria bem sendo que meu marido foi embora? Eu posso orar por você? O senhor é pastor? Sou, não é por conta disso não, eu posso orar com você? Me dê sua mão e eu vou orar. Ele pegou na mão da moça no caixa e começou a orar. Deus, toca no coração daquele rapaz. Ele terminou de orar, a moça estava lacrimejada e ele falou que as pessoas na fila, estava todo mundo assim, ó. Ele falou, não sei se é brincadeira, mas que ele terminou, o pessoal. Ele disse, não sei se é um exagero do testemunho. Mas sabe qual é a parte boa disso? Porque você é filho de Deus e você está aqui para isso. E aí quando você se posiciona, todo mundo reverencia, fala, opa, tem coisa certa ali, tem coisa séria ali. Então o pessoal na fila de cabeça baixa, esperando o cara orar pela menina do caixa. Se posicione como homem de Deus, não como bobo. Eu não faço isso porque as pessoas, café, não, obrigado, eu não tomo café, eu sou crente. Eu não tomo café mesmo. Mas é uma besteira assim, não tomar o café e eu ficar falando para todo mundo que se fosse verdade, né? Seja o que for, seja uma cachaça, não tomo cachaça porque eu sou crente. Não é porque você é crente, não, lindão. É porque isso não te faz bem. Isso vai te levar para o caminho errado. Não, obrigado. Não preciso disso para ser feliz. Outro dia, eu fui para Paraty, no Rio de Janeiro, passar um fim de semana num veleiro com um amigo. Veleiro, tem 2, 3 quartos lá, as ilhas de Paraty, uma vida ruim danada. Ele tem uma churrasqueira lá no fundo do veleiro, aí ele tem um caiaque, tem prancha de stand-up, tem um barquinho também, um botezinho para levar o cachorro na ilha para fazer xixi. Ficamos lá, que coisa deliciosa. Aí um amigo meu me ligou, um advogado. Oi, Glenn, blá 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 blá. Eu falei, cara, é que eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou em Paraty, não dá para resolver essa parada não, depois a gente fala. Na semana seguinte eu fui jogar tênis com esse meu amigo e com mais uns 2. Jogando tênis e o cara, nossa, eu já morei lá em Paraty, muito jovem, muito bonito, pá. Onde é que você foi? Eu falei, foi na ilha tal. Eu falei, nossa, que bacana, hein? Aí o outro, ouvindo a história, falou, tudo bonitão e o beleza aí ficava lá tomando suco, falando de mim. Você acha que eu preciso de alguma outra coisa para ser feliz num lugar daquele, com aquela ilha, com aquele
né, veleiro, um marzão bonito, e eu tenho que tomar uma cachaça para ficar alegre? Você está tonto da cabeça? Não preciso de nada disso para ser alegre. Sou de Jesus. Isso não me contamina. Semana passada, retrasada, não sei que dia, tem 15 dias, comprei um carro. Fui lá e demorei uns 3 meses, né? Queria comprar um carro maiorzinho para a família, né? Comprei um carro, gastei um dia, fui lá em Osasco, né? Em Barueri, lá de Osasco. Comprei o carro, vim correndo, tomei banho, que eu já ia ministrar. Era uma quarta-feira, ia lá para Botucatu, na igreja dos nossos amigos. Ele estava lá tomando banho, minha esposa, e aí, deu certo? Deu certo, tá. Que bom. Ela falou, tá feliz? Eu falei, como tá feliz? Você sabe que essas coisas não me alteram. Isso não me deixa feliz. É melhor ter um carro bom do que ficar empurrando um carro por aí. Né, Nil? Mas é o Diogo que está precisando empurrar. Mas é melhor você ter um carro bom do que ficar empurrando um carro. Claro, isso me traz um conforto melhor. Mas felicidade não. Felicidade. Nasceu a neném. Agora eu estou feliz. Não sei o que, minha esposa me honrou. Agora eu estou feliz. Lindão. Não force para ser um homem honrado. Você já é. Só deixa florar. Só deixa florar e falar, não, realmente não preciso. Foque no essencial, foque no principal. Como o pastor Eduardo já falou, o principal é a sua tarefa dentro de casa, como marido e como pai. Eu sou um bom executivo lá no meu trabalho, eu executo bem, né? Seja a função que for. Que bom, graças a Deus. Eu sou bom para jogar futebol, sou bom para tocar, sou bom para pregar, bom para aquilo. Pois, você é bom para aquilo tudo e é um péssimo pai, não faz sentido. Você está ensinando o quê? Ensinem seus filhos a serem honrados como você. E aí? Vai fazer igual o Paulo Maluf? Foi preso ele e o filho na mesma cela por causa de roubo? Imagine o Paulo Maluf olhando o filhão dele lá. O filhão dele já tinha 40 anos, 30 anos, preso na mesma cela, os dois corruptos. Acho que o Maluf olhava, deve ter um peso na consciência, né? Fala, puxa, ele está aqui por minha causa, né? Eu que ensinei. Outro dia eu falando isso com o colega, ele falou, o Maluf não tem consciência não, cara, ele jamais ia pensar esse negócio. O cara rouba milhões, ele rouba de novo e rouba, e não está nem aí. Se for o caso, ele rouba do filho também. Está preso porque aprendeu com o pai. Ele então, você é honrado. Seja honrado. Fala honrado, né? Cara, eu não comecei a pregar ainda, eu não sei até que hora vai, quem vai marcar o tempo, porque não é para marcar ainda. Eu estou falando boa noite. Espera aí que eu já venho aqui. É que lembrou de honra, eu lembrei de uma história tão boa, cara. Preciso contar. Quase que tem a ver com o assunto. Último domingo de janeiro, nós começamos uma congregação nova da nossa congregação. E eu chamei um amigo de Guarulhos para vir dar uma palavra. O pastor reúne lá numa igreja grande do João Stalvo, tem mais de 10, 15 mil, não sei lá quanto. O João Stalvo é um cara muito gente boa. E ele tem alguns pastores lá, uns bispos. Eu tenho amizade com alguns. Eu chamei o Fábio e falei, Fábio, vai ser o nosso primeiro culto. Eu queria que você viesse pregar, falar sobre primícias. Primeiro para Deus, honrar a Deus. Que o Luiz Hermínio prega muito disso. Eu estive lá já em janeiro, ele tem o culto das primícias, é a semana, do dia 1 ao dia 7 de janeiro, os 7 primeiros dias do ano, primícias, é um negócio revolucionário. O Fábio falou sobre primícias, honrar as pessoas que te abençoam, aqueles que incentivam você e para papá. Tá bom, isso foi o último domingo de janeiro. Meados de fevereiro, a minha filha tem 23 anos, fez faculdade de Direito, terminou em dezembro passado. Ela foi a única que fez uma faculdade particular, né? Os outros dois, escola pública. Então ela, meados de fevereiro,
Ela estava saindo de casa e falou: pai, deixei uma cartinha ali para o senhor e para a mamãe, porque eu saí, o senhor leu. Tá bom. Ela foi-se embora, foi lá pegar a cartinha. Quero honrar a vida de vocês, por tudo que vocês fizeram por nós, para mim, para os meus irmãos, pela decisão de abandonar parte da vida para criar filhos apaixonados por Jesus. Obrigado porque hoje nós três amamos Jesus. Obrigado por se preocuparem com a nossa educação, com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento, de sempre nos colocar em boas escolas. E obrigado, em especial, por pagar a minha faculdade, que foi particular. Isso pode ter pesado para vocês, e eu quero honrar a vida de vocês. Eu acabei de receber o meu primeiro salário como advogado. Está dentro do envelope que eu estou ofertando para vocês como uma oferta de primícias. Eu sou pai daquela garota, uma princesa, uma lindeza. E ela ainda escreveu: o dinheiro é pouco porque eu trabalhei poucos dias e o salário é pouco. E era pouco mesmo, mas não interessa se lá tinha 100 reais ou 1 milhão de reais. Até minha esposa falou: nossa, vamos devolver. Eu falei: que devolver que nada. Assim. Você não pode devolver um dinheiro desse, entendeu? Vamos até usar com ela, mas não vou devolver para ela. Aí eu fiquei feliz, ela chegou, beleza. 19 de março, um mês depois, estávamos em Piracicaba, na casa do meu sogro mora num sítio, lá em Piracicaba, aniversário dele, 75 anos, tem que ter velhinha, tem um monte de coisa. Meu sogro parece um meninão crescido. E a gente vai, faz a festa e para o papá. Os cunhados foram embora, sobrei por último, já à noite, eu e minha esposa, e 2 filhos, né, a Bia e o Davi, o outro não estava. E aí ela, conversando com a avó, gritou ao avô: avô, vem cá. Sentou o avô no sofá, a avó no outro sofá, segurou na mãozinha dos dois, falou: olha, a gente está estudando sobre primícias, está sendo jóia, e a gente está aprendendo de honrar as pessoas que nos abençoam, honrar as pessoas que cuidam de nós, que nos amam, que investem na nossa vida, que nos encorajam. E vocês são pessoas que me amam e sempre me encorajaram. Eu acabei de receber meu segundo salário como advogada. Estou dando para vocês como uma oferta de primícias. Ô vó, da senhora eu já passei a metade para a conta da senhora no Pix. Vô, o senhor não tem Pix? Trouxe em dinheiro vivo, está aqui o dinheiro para o senhor. Eu estava a 1 metro desse acontecimento. Eu estava no sofá aqui, meu sogro sentado ali do meu lado, a 1 metro. E ela ali de mãozinha dada com os dois. Cara, eu fiquei olhando aquela cena. E de verdade me passou um filme. Eu saí de Goiás e fui para São Paulo fazer faculdade. Foi sofrido fazer faculdade. Terminei a faculdade, entrei na maior indústria farmacêutica que existia no mundo na época. Não sei que posição está hoje, que é a Roche, que fabrica Bactrim, Lexotan, Xerical, Rocutan. Bactrim todo mundo tomou quando era menina, Redoxon. Trabalhei lá por quase 10 anos, abandonei, falei: tchau, vou criar filhos para Jesus. Eu não sou esse homem de fé, não, foi só naquela hora. Depois de 5 meses eu estava muito arrependido, sabe? Eu falei: saí lá de Goiás para vir para cá, sofri tanto e joga isso fora. Fui numa outra entrevista, uma outra indústria, uma americana, Rocha Suíça. O cara: ok, vou te contratar. Ele ia ganhar o dobro do que ganhava na Rocha. Voltei para casa, fiquei lá 2 tardes jogando grama para o pato lá na lagoa e orando: vou, não vou, vou, não vou. Quase que é bem me quer, mal me quer. E Deus, isso, aquilo. Liguei para o cara, falei: meu amigo, eu vou declinar da sua oferta. Esse cara, na entrevista, ele ficou 1 hora conversando comigo. Saiu de São Paulo, veio até Araras falar comigo. Na verdade, encontrei em Limeira, do lado de Araras. Tinha uma churrascaria na beira da pista, era mais fácil para ele chegar. Ok, vou te contratar. Ele falou: já entrevistei 200 pessoas, não tive coragem de contratar ninguém. Eu fui indicar para o gerente de uma outra indústria, de outro, de um médico que estava no congresso. Vou te contratar. Beleza. Aí, almoçando, eu comecei a fazer perguntas da logística da empresa. Ele falou: você vai ser gerente da empresa. Foi porque eu falto um gerente nacional. Sou diretor e fico cuidando.
força de vendas dele era pequena, tinha 40, 50 pessoas, você vai gerenciar. Ok, não tem medo não. Fui para casa e fiquei, vou, não vou. Liguei para ele. O cara estava na Dinamarca. Não, peraí, eu estou voltando, aí você já vai comigo para um congresso médico em Porto Alegre. Chegou, liguei para ele. Falei, meu amigo, vou ter que declinar da sua oferta. Ele falou, para onde você vai? Quanto você vai ganhar? Porque a empresa dele era a que melhor pagava e a melhor empresa já é aquela que eu trabalhava, apesar de que o salário não era o mais alto. Então, aquela eu nunca tive coragem de sair. Eu falei, não vou para nenhuma empresa, não vou ganhar nada. O que você vai fazer? Eu falei, vou chutar bola no fundo do quintal com as crianças, vou orar, vou ler a Bíblia, montar quebra-cabeça. O cara ficou bravo, desligou e nunca mais nos falamos. Isso já tem 20 anos. 2 momentos então de fé, hein? O primeiro, aí vacilei. O segundo, e até hoje estou vacilante. Até hoje. Puxa, agora vai faltar. Nossa, agora vai dar errado. E eu acho que Deus já está bravo, sabe assim? Porque Ele deu tanto, abençoou tanto. Eu falo, não, mas vai faltar. Vou guardar mais um pouquinho, porque Ele fala, vai que eu peque, né? E Ele tira a mão e Ele não sei o quê. Vai que eu peque de novo, né? Porque ontem já pequei. Então eu tive esses 2 momentos de fé. E vendo aquela cena, valeu a pena. Valeu a pena. Não vendo essa foto por uma fazenda com 20 mil cabeças de gado. Não. Se pudesse ter as 2 coisas, claro que eu aceito. Não sou bobo. Mas se tivesse que escolher, parece que eu escolhi a melhor parte. Marta. Ele escolheu a melhor parte. Porque eu decidi ser pai de tempo exclusivo. Profissão, pai. E vira e mexe nesses 20 anos que eu vou tentar arrumar um trabalho. O meu sogro, ele não é rico nem nada. Meu filho, para com esse negócio, olha o que você está fazendo, olha o trabalho com os homens, olha isso, aquilo. Eu falo, nunca vi um sogro falar para o genro não trabalhar. Eu vou falar o que para a turma aí? Aí vira e mexe que tem alguém do meu lado e ele está junto. Ô Clécio, e hoje o que você faz? Eu falei, hoje eu só sou genro. E ele do lado. Só para pegar no meu pé. Escolha a melhor parte. Lindão, você é um homem de Deus. Apesar do meu julgamento. Apesar de colocar você numa régua, medir e falar, você está fora. Você foi feito para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Exerça isso. Faça como um cara no mercado. Essa é a minha postura como homem de Deus. Eu vou orar para a menina que não está bem. Ore. Ore com ela. O meu filho caçula, na escola, quando os colegas iam fazer arte, perto do Davi, não. Perto do Davi não pode falar essas coisas, não. Porque ele era posicionado. Não era chato. Posicionado, a turma fala, não, com ele não. Eu já vi isso também, de vários colegas. Não, mas com o Clésio não, vamos fazer isso em outra hora. Em outro momento, diferente. Seja homem de Deus. Você é de Deus. Vamos lá? Eu quero ler um texto para você. Para quem está marcando, pode começar agora. O tempo. 2 Reis. Eu trouxe uma Bíblia que tem uma letra maior, porque aí eu enxergo, porém eu não gosto da versão dela. Olha que coisa chata. Mas eu vou ver se do celular dá certo. 2 Reis, capítulo 4. Fala de uma história de uma mulher sunamita, porque ela era da terra de Sunem. Não temos o nome dessa mulher. Temos algumas conversas dela com o profeta Eliseu. Para quem estuda a Bíblia sabe que eu e Eliseu temos algumas coisas em comum, né? Para quem não estuda, fique na curiosidade. Mas tem a história da sunamita,
Eu queria ler aí a partir do versículo 8. Diz o seguinte: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ei, presta atenção, todo pastor e padre é dessa forma aqui, viu? Você deu pão, o bicho vai voltar de novo. Ele quer de novo. Na primeira vez constrangeu, depois ele passava toda vez que estava ali, como eu agora, né? Toda vez que for para Rubiataba, vou parar na casa do Diogo, foi o único que teve a coragem de me mostrar o endereço dele. Aliás, lá no Diogo dá para comer umas coisinhas bem gostosas. 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um quarto, vírgula, obra de pedreiro, vírgula, e ponhamos-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando vier a nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Olha que coisa bacana. A mulher viu, falou: esse cara, ele é de Deus. Chamou o marido e falou: vamos fazer um quarto para ele, mas não é um puxadinho, não, é uma obra de pedreiro. Vamos pôr uma mesa, uma cadeira. Se fosse hoje, ele ia falar: vamos pôr um ar-condicionado, um chuveirão decente, talvez um frigobar, né? Aí quando ele chegar, a gente põe uma frutinha, põe uma água, chocolatinho aqui e tal, deixa um tapete bom, vamos cuidar bem desse cara. E ela fez o quarto e pôs as coisas lá. Eliseu apareceu certa data e retirou-se para lá. Ele foi lá para o quarto e ele se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela, não? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Chama de novo. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, deixa eu reinterpretar esse negócio aqui. Ele chegou lá na casa, foi lá para o quarto que ela tinha feito, deitou, e ele pensou: esse negócio está bom demais. O que será que a gente pode fazer por essa sunamita? Bora devolver o favor? Ela está tratando a gente tão bem, tão legalzinho, bora cuidar dela? Chama lá: ouviu? Precisa de alguma coisa? A gente vai estar lá com o rei quando a gente voltar, comandante do exército, tem alguém aí roubando suas galinhas, precisa de algum cuidado, quer que faça uma ronda aí, quer que fale para o rei para baixar seu IPTU, consertar a ponte. Não habito no meio do meu povo, está tudo certo, não precisa de nada não. Tá bom. Aí voltou, acho que deitou de novo. Falou: viu, mas a gente precisa fazer alguma coisa, ela é muito jóia. Geazi, que até nessa data que era gente boa, né? Depois ele se estrumbicou lá na frente. Geazi falou: olha, ela não tem filho, o maridão é velho, chama ela de novo. Chamou e falou: olha, daqui a um ano você vai ter um filho. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva, você vai ter um filho. É o profeta que estava lá. Beleza. 17 de novo. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Cadê o marido? Qual foi a participação do pai até agora? Qual foi a decisão dele? Qual foi a interferência dele na história? O cara, ele é o sujeito oculto.
ele não existe. Ele está lá longe, está torcendo para o time dele, mas ele não está nem aí. A mulher está decidindo, está fazendo, está conversando, está isso, está aquilo. O cara existe? Existe, porque a mulher engravidou e teve um neném. Só uma na Bíblia teve filho sem relação sexual. Essa teve, com o marido. Mas até agora o cara não apitou nada. Bulufas. Bora lá. 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores. Ele estava lá então com o pai dele. Aí 19. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: presta atenção aqui no tio, porque o cara vai entrar em cena e é muito rápido, senão você perde a participação do cara. A história está acontecendo, o cara entra. O que ele falou? Leva para a mãe. Entenderam? A mulher fez um quarto, botou ar-condicionado, botou uma banheira de hidromassagem, frigobar, uvinha, não sei o que, suco de fruta natural, parapapá, um milagre. Casada há não sei quanto tempo, o cara falou: vai ter um filho, teve um filho. E o cara está lá, trabalhando. O cara não é preguiçoso não, o cara estava trabalhando a vida toda. Porque alguém falou para ele que é homem precisa trabalhar de sol a sol. Você precisa trabalhar sim, mas eu não vivo aqui para trabalhar. Eu vivo para honrar a Deus. Nisso eu preciso trabalhar para custear minha vida. Mas eu estou aqui para fazer uma casa, outra casa, outra casa? Isso não faz sentido. Eu estou aqui para viver a eternidade. Enquanto aqui eu preciso de um sustento. Eu preciso de uma vida digna. Pode ser que eu não tenha, mas é bom ter. Ok, eu corro atrás e tenho a vida digna, mas eu não estou aqui para isso. Às vezes eu estou no avião e eu fico olhando lá de cima. Quando eu estou sobrevoando o estado de São Paulo, geralmente eu sei onde estou. Ali é tal cidade, ali tal. E dependendo de onde você está do avião, você enxerga 10 cidades diferentes. Eu falo: olha, passamos um Ribeirão, Descalval, Porto Ferreira, Pirassununga, olha a base aérea, Leme, Araias, olha, eu morava lá, Lá de cima eu olho assim, parece tudo Lego. Então um prédio de 20 andares, o joguinho do Banco Imobiliário, né? Hotelzinho que você faz. Quase que Deus fala: quer um para você? Quer um brinquedinho desse? Um prédiozinho de 20 andares? Com 120 apartamentos, né? Aluga cada um por 2 pau, dá 250 mil no mês, é uma renda razoável. Quer? Não quero, assim, eu não posso me deter nesse negócio. Isso não faz parte da minha identidade. De ter esse predinho, aí depois eu tenho aquele, aí depois eu tenho aquele. Preciso trabalhar. Mas isso não me define. Voltando. Leva para a mãe. 20. Ele o tomou e o levou para a mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. O menino morreu. Aquele filho do milagre. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Eu acho que ela acreditava tanto que o homem era de Deus, que se colocasse ali, estou chutando, né? De repente o menino pulava. Lá na frente isso aconteceu com a ossada de Eliseu. Muito bem poderia acontecer com o lençol dele aqui, né? Que ela não sabia daquela história ainda. Foi depois. Morreu. Beleza. 22. Chamou a seu marido e lhe disse: presta atenção que o cara tem uma segunda fala em toda essa história. Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: presta atenção, o cara de novo aí, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Você está de brincadeira comigo? Que tem um menino morto lá na casa dela. Ela chega para o marido e fala: me manda uma jumenta, me manda um carinha aí que eu vou atrás do homem de Deus. O que está pegando?
Como que você vai atrás do pastor hoje? Ele não está lá na igreja, não está no gabinete, hoje não é expediente dele. E não é dia de culto também, porque não era festa lua nova nem sábado, assim, não tem ninguém lá. Faz não. O filho está morto. O seu filho, quando está de febre, a sua mulher te deixa tranquilo? Não, você tem que resolver, como você fosse o remédio para entrar e mudar as moléculas. Você vai ter que dar uma solução. Você dá um banho, você pega o termômetro e busca outro remédio na farmácia, porque aquele não funcionou, e papapá, e papapá, e papapá. E ai de você, monstro, se quiser ter uma relação sexual naquela noite. Isso tem nada a ver com o assunto, mas é porque eu nunca entendi por que o menino com febre não pode ter namoro em casa. Você já deu remédio, já melhorou e tal. Não pode. Porque na mente da mulher é tudo uma coisa só. Menino com febre, a minha mãe não está boa, o gato do vizinho, a relação, é tudo uma coisa. O homem não. Menino está com febre? Remedinho. Boa! Próximo assunto. Vocês me atrapalharam, não era para falar isso não. Vamos voltar. Por que você vai atrás dele hoje? Faz mal. Não vou ler o resto da história. Mas você sabe o resto da história. A mulher foi, o Geazi veio no caminho, papapá, não conversou com o Geazi, conversou com Eliseu, veio, Eliseu manda Geazi, não resolveu. Eliseu vem logo em seguida, deita sobre o menino levanta, devolve para a mãe dele. Ok? Isso foi o que aconteceu. Agora eu vou inventar à noite nessa casa, como é que foi? Cadê o pai? Estava lá trabalhando. O menino morto, ficou doente, né? No colo dela até meio-dia. Morreu, não sei que horas, ressuscitou no mesmo dia. Aí o cara chega para a janta, o sunamito. E aí, como é que foi o dia? Eu acho que a mulher responderia: normal. Você não é digno de ouvir tudo o que aconteceu nessa casa. Não posso contar com você. Você está muito ocupado com outras tarefas. Existe uma vida aqui que não te ocupa, que não te chama atenção, que não te atrai. Segue a vida, Leandro. Segue a vida que eu cuido da parada. Eu falo que esse sunamito, ele é um homem à frente do seu tempo. Ele é um homem de 2023, mas já existia naquela época. O cara trabalhador e religioso. Manjava das leis. Sabia que não era o dia de ir atrás do carro, do Eliseu. E estava trabalhando. E menino doente vai atrapalhar, leva para a mãe que isso é mimimi e resolve para lá. Mas a mulher não teve condições de parar por alguns minutos e falar: o Juninho morreu. Você pode ficar lá para não entrar nenhuma cobra, a aranha não picar e piorar o defunto, e eu vou resolver. Ou porque ela não falou: lindão, tu é o pai da criança, vai lá, chama o Eliseu para mim, eu vou ficar aqui com o corpo. Não, ela saiu para resolver. Por quê? Porque não podia contar com o marido. Não podia contar com ele e nem podia contar para ele. Ia atrapalhar, porque o Eliseu falou: Geazi, não fala nada com ninguém, corre lá. Ela não queria conversa. Ela queria resolver o problema porque ela estava sozinha na dificuldade, diante de um quadro, de uma situação. Ele, então, você não é sunamito não, cara, você é goiano, mineiro, baiano, paulista. O que mais que tem aí? Maranhense. Paraense. Ixi, eu tenho gente demais, graças a Deus. Sei o quê? Catarinense? Rondoniense. E beleza. Você não é sunamito. Você pode, deve ter uma postura diferente. Que postura é essa? Eu sou um homem de Deus e sou envolvido com a minha casa. Hombridade na minha conta é igual paternidade. Eu preciso ser pai para desenvolver minha hombridade. Então, se eu não cuido bem da minha casa, eu posso querer pregar
eu posso dar piruleta, posso escrever livros, fazer canções, escrever poemas, e nada disso resolve nhacas de pitibirila. Por quê? Porque eu estou falho. Vindo para cá, paramos no semáforo, o motorista estava meio perdido lá atrás do Waze, a gente tinha um copiloto, né, Nil? Vai que não, se o Waze não manja nada, vira lá, para. E eu, 1 minuto e 30, escutei um áudio de um amigo. Esse cara, ele é conhecido nacionalmente. Terminei a escrita de um livro e falei com algumas pessoas para fazer um prefácio. E mandei para ele, né, mandei algumas mensagens, aí mandei um áudio para ele lá, hoje à tarde. Falei, Lindão, é que eu preciso de você para isso, para aquilo. O cara gosta muito de mim, me honra. Pessoas do Brasil me ligam, porque semana passada eu estava lá na Bahia e o cara me liga. Olha, o cara é oficial das Forças Armadas aqui em Brasília, me liga porque queria trocar uma ideia sobre um cerimonial de bênção, porque esse outro meu amigo fala muito do cerimonial de bênção que eu fiz para os meus filhos, do acampamento de pais e filhos que eu continuo fazendo, parei na pandemia, né? Talvez não faça mais, que a meninada, o bigode já cresceu demais. E falei, queria que você fizesse o prefácio do livro. Ele devolveu nesse áudio de 1 minuto e meio que eu vi agora, vindo para cá. Ele falou, cara, eu posso fazer uma grande recomendação do seu livro, porque eu gosto de tudo isso que você faz. Mas o prefácio, eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu errei tanto nessa área. O livro se chama Criando Filhos para a Excelência. Ele falou, estou fora, não posso. Honroso da parte dele. Mas é o que a gente vê por aí. Grande, ele é meu amigo, tá? Não estou condenando ele, não. Só estou te mostrando que isso é uma foto de um grande percentual dos homens da nossa nação, que são bons executores em alguma área, tem sucesso. Sucesso é diferente de fama, tá bom? Sucesso é fazer a coisa bem, levar termo, assim, concluir bem. Então, pessoas têm sucesso em alguma área, mas fracassado em casa. Não estou te condenando. Você que está aqui, que já fracassou, tem poucos homens mais maduros aqui, mas que errou de alguma forma, não se condene. Não vim aqui para te condenar. Restaure o negócio. Deus, como é que eu faço isso aqui? Recomece. Mas para você que não errou ainda, não erre, lindão. Acerte. Para acertar, precisa começar em casa. E às vezes ser um bom pai é mais fácil do que ser um bom marido. Você que é casado, você sabe disso. Você agrada e por um período você é herói das crianças, né? Eu vivi esse período também. Eu era herói, sabia tudo, resolvia tudo. Eu vi o meu cachorro falar, não, o papai faz. Empinava a pipa, esse meu caçula, toda a pipa que ele empinou, não demorou mais do que 7, 8 segundos, todas elas, a vida toda. Era poste, era árvore, era poste, era árvore. Aí na árvore, tem problema, o papai tira. Poxa, não, um pinheiro, o primeiro galho estava a 5 metros, o papai tira. Ele achava bonito falar para os amigos, o papai resolve. Esse menino vai ser veador. Agora que eu somei as coisas, a pipa dele não dava certo. Tomara que o avião dele, ano que vem, vai pilotar a aeronave, cara. Na Força Aérea. Tomara que Deus abençoe que dê tudo certo. Mas tinha orgulho, tinha uma reverência, porque eu queria ser um bom pai. Aí marido dificulta um pouco. E aí tem um texto que a gente estava falando dele hoje, que está lá em 1 Pedro, e eu vou ficar muito bravo com Pedro lá no céu. Por que ele escreveu essa parábola? Que eu não gosto, mas tudo bem. Pedro 3:7 diz o seguinte: igualmente vós, marido, viver a vida como no lar com discernimento,
tendo consideração com a mulher como vaso mais frágil. Ponto e vírgula. Pois sois juntos cordeiros da mesma graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então Pedro fala: maridos, vós igualmente vivei a vida como do lar com discernimento. O que é discernimento? Discernimento é acima de inteligência, ok? É acima de bom senso. Parece que é uma inteligência com bom senso misturado com algo celestial. Então é bom senso sim, é inteligência sim, mas divinamente inspirado. E aí Pedro fala: vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é a vida comum do lar? Alguns poucos autores defendem que isso aqui é a vida sexual. Pode ser, mas eu gosto de entender que é a vida comum do lar, que é: torneira está pingando, levar o menino na escola, vamos comprar um suco, atrasou o aluguel, papapá, coisas da vida. Faça isso com discernimento, tratando a esposa como o vaso mais frágil. Ele não está dizendo o que é, mas trate como se fosse. Como é que você trata algo mais frágil? Você deixa aqui? Se você tem um copo de cristal, você deixa aqui? Não. Frágil, vai quebrar. Copo de cristal é bem guardado. Aliás, quem tem a chave da cristaleira aqui é só a vovó, porque é algo que precisa ser cuidado, não exposto, não escancarado. E aí ele diz: tratai com dignidade o vaso mais frágil. E aí ele fala: pois sois co-herdeiros da graça da vida. Esse versículo me remete que eu não tenho maior valor do que a minha esposa. Homem não vale mais na moeda celestial. Vale no machismo, mas na moeda celestial não. Somos co-herdeiros. Ela herdou, eu herdei. Tem o Espírito Santo nela, tem o Espírito Santo em mim. Não existe Espírito Santo menor ou mais fraco feminino, e o Espírito Santo mais machão, musculoso no homem. É o mesmo Espírito Santo. Temos tarefas diferentes, papéis diferentes em casa e alguns papéis diferentes na condução da igreja. Mas na questão de Espírito Santo, graça de vida, herança da vida, somos co-herdeiros. Igual você e seu irmão herdaram a fazenda do pai, passa a cerca no meio, metade sua, metade minha. Igual. E aí Pedro fala: se não fizer assim, suas orações serão impedidas. Você pode interpretar impedidas de duas formas. Eu gosto melhor da versão que fala interrompidas. Então ela pode ser interrompida, que você está orando e o demônio está segurando, igual no caso de Daniel, né? Estava orando e a oração não subia. Ou pode ser interrompida que eu interrompi as minhas orações, parei de orar. Você que é solteiro, nossa, eu sempre quis falar isso para o solteiro, só fico falando para homem casado, adulto. Presta atenção nesse versículo. Pedro está falando: não adianta você ir para o monte orar, viu, Isaac? Querer ser o homem de Deus. Não é Isaac? Por que você está olhando para o outro? Lá é você, lindão. Querer acender o graveto lá no topo da montanha e maltratar a esposa. Não funciona. Você que é solteiro, case sabendo disso. Ué, mas é difícil. Os discípulos falaram: então se é assim, o negócio é difícil. É difícil mesmo, não pode parar. Isso é por conta da dureza do coração, o negócio é pegado. Então, lindão, vai casar? Tem uma tarefa: cuidar bem dela. Que tarefa, hein, cara? Emocionalmente, espiritualmente e tudo mais que ela precisar. Que é cabeleireiro, sapato, carro bom, uma cama confortável, sapatoso, né? Sapatoso, né? Dizem que a mulher aprendeu com Eva, né? Eva, depois que pecou, olhou e falou: estou sem roupa. Nem sapato.
Só falta a invenção, né? As mulheres continuam repetindo a fala de Eva. Estou sem roupa. Por que isso aqui, lindão? Porque você é o sacerdote do lar. Jesus virá para casar com uma igreja forte. Essa igreja forte, ela é constituída de famílias fortes. Não existe família forte com homem fraco. Quem é o valente da sua casa? Jesus falou que antes de assaltar a casa, o contexto ali não era muito bom, que estava falando de demônios, né? Remete à nossa casa. Antes de assaltar a casa, tinha que amarrar quem? O valente. Quem é o valente da sua casa? Minha sogra, fala. O Rex. É você, lindão. Tem um valente lá, colocado por Deus. Não precisa bater no peito. Não precisa mostrar versículo que ela precisa ser submissa. Só seja homem. Naturalmente homem. E as coisas vão acontecer. Tranquilinho. Se posicione. Eu estou descobrindo algo, sabe? Depois daqueles 2 momentos de fé que eu tive na vida, só aqueles 2 mesmo. Eu percebi algo. Depois de 20 anos. O posicionamento atrai a graça de Deus. Então eu tive aquele momento por conta de criar filhos para Deus. Era a minha decisão. A babá não vai fazer isso. O pastor não vai fazer isso. O vizinho não vai fazer isso. O meu sogro não vai fazer isso. Quem é que vai criar filhos para Deus? Eu. Então o posicionamento. Hoje eu vejo a graça de Jesus em casa. A graça de Jesus nos meus filhos. Não foi fruto do meu braço. Não foi fruto da minha inteligência ou falta dela. Fruto da graça de Jesus. Domingo passado, retrasado, né? Meu filho estava comigo lá na Bahia, pregando para os jovens. Era um congresso de família. E ele falando para os jovens sobre família. Comportamento em família. Está acompanhando. Domingo que vem agora, minha filha que vai pregar lá na nossa congregação. Prega algo que está no coração. Nossa, agora eu fiquei triste. Eu lembrei que o meu caçula deve estar chegando em casa agora para passar o feriado. Eu não estou. É que ele fica na Força Aérea, né? Ele é cadete. Ele vira e mexe, vai para casa e é agora que ele vai. No outro fim de semana nem vai, que vai estar preso por conta de alguma coisa lá. Mas hoje está chegando lá. Ser um homem de Deus não dói. Não é para doer. Pelo contrário, é para ter alegria. Você é um homem honrado. Tenha pessoas honradas do seu lado. Homens fizeram história. E tem alguns homens na Bíblia. Na verdade, na Bíblia nós temos poucos exemplos de boas famílias. Pega a família de Jacó. Porque é a partir de Jacó que a gente tem Israel, a nação, o povo de Deus. Como que era o relacionamento das esposas? Já começa o erro no plural. Como que era o relacionamento entre elas? Uma beleza, né? Um show de bola. Alugava o marido da outra. Aluguei o seu marido. Tá certo que nós, marido, a gente lê aqui e fala, puxa. Já pensou, mulheres brigando por minha causa? Aluguei o seu marido, hoje ele é meu. Dá uma vontade, né? Pode não, então. Aí você pega a família de Davi, desastrosa. O irmão fez com a irmã, o irmão fez com esse irmão, depois os irmãos, e correndo, e querendo matar até o pai, tanto horror. Mas tem um detalhezinho. Davi mandou matar um homem chamado Urias. Quem era esse homem? Tem algumas falas dele, melhor do que do Sunamito. Não, ele é casado. Com quem? Manda chamar o cara. Chamou o cara. Então, que bom, beleza, tá tudo bem lá, tá? Então, bom, pode ir para sua casa. O cara ficou ali. Foi, tá vindo para ele vai ficar grogue, ele vai para casa, ele vai dormir com a mulher, vai me livrar. Não foi. Davi, o cara está aí na escadaria, está no relento.
Gão, vai lá, velho. Os meus companheiros estão na trincheira e eu teria o luxo de ter uma noite de prazer com a minha esposa, de ter momentos bons enquanto eles estão se matando em prol desse reino? Jamais. Davi não mandou matar um qualquer não, cara. Ele era tão honrado que levou a sentença de morte na mão sem ler. Se tivesse lido, né? Volta, pega a esposa e muda para o Goiás e não volta para nenhum lugar. Some. Quem é que tem te acompanhado? Falando nisso, você queria ser amigo de Davi? Quem queria? Já pensou? Você está batendo papo com o Davi e o cara fala, Davi fala, cara, estava olhando sua esposa. Ela é bonita, hein, velho? Sabe quem é esse homem? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que entrou para a história como nenhum outro. O nome dele na eternidade será dito, talvez mais do que de Abraão, de Noé, de Adão, de Isaac, de Jacó. Para sempre, Jesus, filho de Davi. Quem é esse cara? O cara entrou para a história que não adianta tentar. Você não vai chegar nem no chinelo do que ele entrou na história. Imagine lá no céu, Jesus sentado, e tem uma multidão lá dizendo, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E José, o carpinteiro, está lá do lado. Olha para Davi e fala, bonito, né, cara? Eu troquei fralda. Eu ia na farmácia de madrugada. Eu corri para o Egito para o menino não morrer. Eu isso, eu aquilo, e você que leva a fama. Esse Davi tomou uma posição que os mortais não terão. E Deus fala para ele, não sei se é Samuel 17, tirei você de trás, coloquei o seu nome entre os grandes, como só os grandes têm. Deus não é um Deus de pobreza, viu, lindão? Deus é um Deus de grandeza. A gente fica condenando pregações de prosperidade, deve condenar mesmo, mas a gente começa a pregar inferioridade, como fomos ensinados pelos irmãos católicos, de que a nossa vida tem que ser de sofrimento, senão não atinge o céu. Por isso que o cara sai daqui, vai até trindade de joelho e papapá, para agradar. Não precisa disso não. Deus é um Deus de grandeza, então sonhe com a grandeza. A partir de casa, serei um grande marido, serei um grande pai, terei um altar aqui na minha casa. Amém. Os meus filhos conhecerão Jesus em casa. Esqueci de falar uma frase para você, que boa parte do que eu decidi lá na frente, eu já morava em São Paulo, vinha sempre para Uberaba. Numa dessas é o John Walker. Vocês conhecem? O pessoal conhece a família Walker? Vinha para cá e eu era solteiro, tinha 20 anos. Passei uma semana inteira em Rubiataba, toda tarde eu passava com o seu John Walker. Ele gostava de mim, eu gostava dele, eu era um pirralho, ele já era um senhor conhecido, mas eu estava lá. Toda tarde ele me ensinando algo. Ele estudava algo de manhã para falar comigo à tarde. Certa data, uma tarde dessa, seu João, por que o senhor veio dos Estados Unidos para esse fim de mundo aqui? Se você falar que o Ubiataba é fim de mundo, eu vou ficar bravo, cara. Mas eu posso falar que eu sou de lá, tá bom? Lá é fim de mundo mesmo. Para quem não sabe, existe a rodovia Belém-Brasília, que passa por Séries, e uns 20 km depois de Rialma ali, sai, anda 30 km e é Rubiataba. Naquele período, aquele último trecho, nem asfalto tinha. Não sei se é Belém-Brasília. Belém-Brasília nunca nem asfalto teve, né? Era uma buraca. Agora está melhor. Mas nem asfalto chegava. Na chuva não entrava e no poeira você não enxergava. Ele veio de Los Angeles morar num lugar desse. Por que o senhor veio para cá? 2 motivos.
criar meus filhos longe do consumismo e capitalismo americano e criar filhos apaixonados por Jesus. E aí eu passei a régua nos 6 filhos que eu conhecia, amigo dos 6, ele conseguiu. Errou em muitas coisas, mas ele conseguiu criar filhos apaixonados por Jesus. E aí na minha conta foi, ele tinha culto doméstico, por isso que ele conseguiu. E eu comecei a fazer culto doméstico em casa todo dia. Às vezes era o dia todo. Todo dia. Chegava, li toda a Bíblia com os meus filhos, de capa a capa, conversando, explicando, perguntando, respondendo. Eu não sabia, ligava para alguém, venha passar um fim de semana em casa. Então Haroldo ia, passava o fim de semana, Haroldo não dormia e voltava. O Ângelo ia e voltava. O filho do seu Roberto John Walker passava o fim de semana lá estudando Apocalipse com os meus filhos. E o outro. Aí, para a história por aí. Tudo isso porque aquela frase dele me motivou até essa família para Jesus. E eu quero motivar você a ter a intencionalidade de querer ter uma família para Jesus. Para quem está na unção do coelho aí, criançada está pequena, aproveite agora. Para quando o seu filho, sua filha, se entender por gente, ela já vai saber. Sou de Jesus, eu não tenho outra opção de vida. Há uns anos atrás, exatamente 15 anos atrás, meu filho tinha 8 anos. Eu fui pregar com o Haroldo, viajamos, fomos lá para São José do Rio Preto, um congresso de muitas coisas lá, e eu fui falar sobre família. E no domingo de manhã, eu estava encerrando o congresso, pregando, e falando sobre família, falando de Isaac, de Abraão, de Isaac, o sacrifício que não aconteceu, e como é que esses 2 homens desceram o morro, e falando de criar filhos para Deus, e você ser o homem de Deus. E aí eu falei dos homens bomba. Naquela data ainda tinha muito na nossa mente os aviões, né, se jogando contra as torres gêmeas, alguns aqui nem eram nascidos ainda. Como é que você cria um homem bomba? Você pega um homem de 30 anos e fala, e aí, beleza? Quer ganhar um bom salário? A gente vai dar um curso para você, e daqui 2 anos você pega o avião e joga na parede. Você acha que ele conseguiria? Contrataria alguém? Não. Mas ele pega pequenininho. Você é um homem bomba. Você vai matar aqueles crentes americanos, capitalistas do inferno. Quando dá 8 anos, o menino está com a faca nos dentes. Se passar um americano aqui, se passar um cristão aqui, e vai. Olha, para você matar mais, faça um curso de pilotagem, aprenda uma língua, muda para lá, aprenda a cultura, se envolva, se misture, tá. Aí com 30 anos ele monta no avião e joga no prédio. Mas quando ele entendeu que ele era gente, eu nasci para aquilo. Ei, faça isso no coração do seu filho, da sua filha, para essa hora, né? Para essa hora foi que você nasceu. Foi assim que Mordecai falou para Esther? Quem sabe foi para essa hora. Seu filho precisa entender que ele não está aqui para ganhar dinheiro, ser famoso, viver para a religião. Ele está aqui para honrar a Deus. O meu filho, 23 anos, primogênito, gêmeo, né, junto com a irmã. Quando lhe convém, ele fala que ele é o mais velho. Quando o negócio é para responsabilidade, ele fala que somos gêmeos, aí divide o peso. Mas quando lhe convém, ele é o primogênito. Ano passado, eu estava em casa, uma igreja caseira lá, que não é uma igreja caseira, né, porque tem 30 e poucas pessoas na sala. E naquela data eu separei para dar uma palavra. Dificilmente eu faço isso, eu fico estimulando pessoas. Eu falei sobre uma vida mais radical com Jesus, que é o que ele exige. E fui e beira assim um negócio estranho a minha fala, e eu sei disso, né? Que como eu falo para você, que você não nasceu para trabalhar, isso é muito estranho, né? Como não nasceu para ficar na rede também. Então eu vou ficar esperando a morte chegar? Não, trabalhe.
mas você nasceu para lá. Alguém já leu o livro do Riss House? O Intercessor? O cara trabalhava numa mina de carvão para ter um dinheirinho para comer, viver, ajudar alguém, mas ele sabia para que ele nasceu, é aquilo lá. Isso aqui é um negócio temporário. Onde é que eu estava? Na minha casa, falando de radicalismo para Jesus. Aí tem uma família de argentino lá, e o garoto também de 20 anos. Ué, então você está querendo dizer que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Falei, então, você está quase entendendo, que é mais ou menos isso. Aí ele fez uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, o meu filho sentado no chão, encostado no sofá do meu lado. Ele senta ali para tocar o violão, eu sento no sofazinho e ele sentado ali. Aí ele pegou e falou, eu vou explicar para você. Eu estou fazendo faculdade, mas eu estou pronto a rasgar o diploma, assim que preciso for, pela causa de Jesus. Ele está fazendo medicina, estuda lá na Unicamp, está prontinho para rasgar. De verdade. Não é mentira, não. Verdade. Verdade verdadeira. Ele está mesmo. Tanto que ele estava escolhendo alguma especialização, pendendo para neurologia. Julho passado ele foi para o sertão da Paraíba, lá num programa lá. Ele voltou e falou, eu acho que eu vou cair no sertão. Abençoar pessoas. Daí neurologia não cabe. Neurologista tem que ficar no grande centro. Lá é clínica geral, quando muito cardiologista, que também mudou. Porque não está aqui para ganhar dinheiro, está pronto para rasgar o diploma. Então, rasgar neurologia e fazer clínica médica por meio do mar, está no lucro, né? Está no lucro. Deus o acompanhe, vá em paz. E eu pensando que o menino ia me dar caminhonete depois de formado, parece que não vai rolar. Lindão, você é lindão de Jesus. Não vim te condenar. Talvez eu falei algo que você já está pisando na bola. Ou você está numa situação que você fala, no meu caso, não tem mais jeito. Tinha um homenzinho que estava dentro de uma caverna morta há 4 dias, Jesus chegou e gritou e ele saiu. Você está mais fácil do que aquele cara. Se é que tem dificuldade para o milagre, naquele caso estava mais difícil. O seu está mais fácil, você está aí, ó, lindão, bonitão, comeu hoje, está saudável, tem jeito de mudar. Quero incentivar você a abraçar, de ser o sacerdote da sua casa, não transferir nem a conversão dos seus filhos para a igreja, que eles se convertam em casa, que aceite Jesus em casa e que na sua casa tenha um altar da presença de Jesus. Bata no peito firme e fala, a minha casa servirá ao Senhor, assim como Josué bateu e assim levou. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Antes de orar, obrigado. Eu me ofereci, mas fui convidado, né? Vou estar por aí tudo e armou esse encontro. Quero para dar essa palavra para você. Então, obrigado pela honra de estar aqui conversando com vocês. Não conhecia essa congregação. Você pode entender que é uma ameaça, uma maldição ou alguma coisa, mas eu voltarei aqui. Pode ser uma promessa, pode ser uma ameaça, pode, do jeito que você quiser encarar, mas eu voltarei aqui em outras datas. Teremos mais momentos juntos. Amém. Que Deus te abençoe. Pai amado, obrigado por essa noite, obrigado por esses momentos, obrigado por aquilo que o Senhor tem despertado os homens da nossa nação nesses dias, para que sejam os sacerdotes da sua casa, para que sejam homens de Deus andando sobre a terra. Pai, dá em nós, Senhor, essa noção de identidade, de filho de Deus, de príncipe de Deus. Pai, nós não somos daqui, nós somos príncipes de Deus andando nessa terra. Pai, queremos andar, ter um comportamento de acordo com a nossa identidade celestial. Pai, que isso nos conduza, Senhor, hoje, amanhã e sempre, andando nessa terra, Senhor, operando, trazendo, tornando o seu nome grande, honrando o seu nome, Senhor, sendo os homens que o Senhor nos chamou, nos desenhou para sermos. Pai, obrigado pelo teu amor. Pai, obrigado pela tua paternidade. Obrigado porque o Senhor nos adotou como filhos. Pai, estávamos fora, Senhor, estávamos destinados ao fracasso. O Senhor nos convidou para sermos
filhos e nos deu uma herança. Pai, que vivamos de acordo com isso, que vivamos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, como teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada homem aqui representado, cada homem solteiro, cada homem casado, que a tua graça, Senhor, que a tua esperança, que o teu amor, Senhor, venha superabundar em cada coração aqui, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Amém.